Nós estamos estudando Gênesis, e Gênesis capítulo 3 nos fala das necessidades satisfeitas e necessidades frustradas. Assim como você tem várias necessidades e você também tem, além das necessidades, você tem desejos. E você não sabe se Deus quer conceder para você o suprimento dessas suas necessidades e a satisfação desses desejos. Qual será a sua necessidade hoje, nessa semana, nesses dias? Quais são os seus desejos? Aquilo que você tem orado, aquilo que talvez tenha até perturbado a sua mente. Isso é comum no ser humano. Deus deixou que tivéssemos expectativas. Deus deixou que tivéssemos desejos. E Deus também permitiu que tivéssemos necessidades. Nós temos que orar. A palavra do Senhor disse que você tem que pedir, que você tem que buscar e que você tem que bater. Eu não sei se é correto isso, mas me parece uma graduação de intensidade. Ou seja, eu vou pedir a Deus, mas eu vou mais do que pedir. Eu vou buscar, eu vou perseguir aquele pedido. E mais do que eu vou buscar, eu vou bater. Eu quero insistir mesmo. Porque o Senhor, ao falar essas palavras, Ele falou também de pessoas que tinham uma necessidade, como aquele vizinho que tinha uma necessidade, porque o amigo dele chegou em casa num horário muito ruim de chegar na casa de alguém, né? Era meia-noite e ele não tinha pão, bolo, e ele foi pedir socorro para o vizinho, para o amigo, né? E o amigo não queria atender, não, vai dormir, ó, isso não é hora de pedir pão para os outros. Só que ele não saiu da frente da casa. Ele ficou pedindo, insistindo. E a palavra do Senhor diz que aquele amigo, ele acabou dando. Porque o pedinte, o amigo pedinte, se tornou importunando. E aquilo cansou. E o Senhor Jesus, Ele usa essa parábola, essa historinha, para falar que você tem que fazer o mesmo com Deus. Eu desafio qualquer um aqui a tentar perturbar Deus. Você não consegue. Você não consegue, porque a paciência de Deus é muito maior que a sua. O Senhor é longânimo. Você pode pedir hoje, daqui 1 minuto pedir de novo, daqui 2 minutos pedir de novo, ficar o dia inteiro pedindo. Você não consegue tirar Deus do sério. Mas pelo seu muito pedir, o Senhor vai te atender. Eu não tenho a mínima ideia como é que funciona isso. Quantas vezes tem que pedir até Deus responder? Eu não sei. Mas nós devemos pedir, buscar. O Senhor quer satisfazer nossas necessidades no tempo dEle. O Senhor quer satisfazer os nossos desejos, se forem os mesmos desejos dEle. E por isso nós não temos que nos envergonhar por ter necessidades e nem desejos. Pergunta para Deus. Talvez Ele responde, olha, pode parar de orar porque eu não vou te dar mesmo. Ou então pode parar de orar porque eu já estou respondendo para você. Seja como for, vamos nos colocar sempre nas mãos de Deus. Eva tinha uma necessidade de conhecimento. Adão também tinha essa necessidade de conhecimento. Sempre teremos essa necessidade. Mas eles não tinham pecado e tinham essa necessidade? Sim, necessidade nem sempre diz respeito a pecado. Você vai estar no céu e você ainda vai ter necessidade. Necessidade de conhecimento. Eu creio que o nosso conhecimento no céu vai crescendo gradualmente. Nós temos toda a eternidade. Quando que a gente vai ser aprovado?
Quando que a gente vai ganhar o diploma de onisciência, que quer dizer todo conhecimento? Quando vocês acham que vai se dar isso? Nunca. Por isso, essa ideia de que quando eu chegar no céu eu vou saber tudo, isso não é verdade. Porque se você chegar no céu e souber tudo, você passa a ser Deus. Só Ele sabe todas as coisas. Então você não tem todo o conhecimento, você não tem todo o poder, e você não tem condições de estar em vários lugares ao mesmo tempo. São atribuições ou atributos de Deus. Ele sabe tudo, Ele pode tudo, e Ele está em todo lugar quando Ele quiser e ao mesmo tempo. Impressionante isso, né? Isso é o nosso Deus. Mas Eva, com essa necessidade de conhecimento, ela caiu na conversa de Satanás, que entrou dentro de uma cobra e fez uma pergunta para ela, que nós chamávamos isso antigamente, quando a professora dava uma pergunta na prova que era uma pegadinha, nós falávamos, isso é uma pergunta capciosa. É uma pergunta que tem a intenção de derrubar o outro. É uma pergunta que tem a intenção de confundir. E foi essa pergunta que Satanás fez para Eva em Gênesis 3:1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Essa pergunta é maliciosa. Essa pergunta é malvada. Deus falou isso? Que não pode comer de toda a árvore do jardim? Não, Deus falou exatamente o contrário. Pode comer de todas as árvores do jardim, exceto. Ele pôs uma exceção. Mas não está errado quando você fala, eu posso comer toda a árvore do jardim, ou de todas as árvores do jardim, de todos os frutos de todas as árvores do jardim. Mas tem uma que não pode. É uma maneira de falar. Então, Satanás, ele não falou assim: foi assim que Deus disse, vocês podem comer toda a árvore do jardim? Note que essa pergunta não seria malvada, porque foi isso mesmo. Mas quando ele coloca um não na frente, foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ele trocou totalmente a pergunta. Então, essa foi uma pergunta malvada, maligna, que é própria dele. Ele é mentiroso e assassino desde o início. Então ele já está atingindo a criação de Deus com a mentira e com o assassinato. Por que assassinato? Alguém poderia me responder? Por que ele está assassinando alguém só por causa de uma frase? Alguém tem ideia? Porque Deus disse que se comesse daquele fruto, eles morreriam. Exatamente. Então ele já está levando para isso. E eles vão morrer. Então Satanás está fazendo Adão e Eva morrerem. Isso é assassinato. Mas Adão e Eva tinham sua responsabilidade. Mas no estudo que temos de dispensações, de épocas, né? Eles estavam na época da inocência. Eles não tinham maldade. Eles não tinham essa dualidade, esse dilema, essa pressão na cabeça. Ou seja, será que isso é certo? Será que isso é errado? Eles não tinham isso, porque eles estavam nessa época da inocência. Uma vez que os olhos deles se abrem, que não é coisa boa, não, os olhos se abrirem. Por exemplo, você gostaria que uma criancinha tivesse os olhos abertos para tudo que você sabe? Eu não. Embora é isso que as escolas estão tentando fazer. Abrir os olhos das crianças para coisas que não era para abrir o olho ainda. Precocemente, exatamente. Então, Eva não precisava ter os olhos abertos. O que ela tinha já era suficiente. Mas quando os olhos dela se abrem para e pelo mal, aí passa da
dispensação da inocência para a dispensação da consciência. Agora ela tem a consciência, como você também tem, todas as pessoas têm consciência do certo, do errado, consciência da maldade. Porque essa árvore que não podia comer, ela tinha um nome. Qual era o nome? Conhecimento do bem e do mal. Bom, tem uma coisa bem curiosa aí, porque o bem eles já conheciam. Tudo que Deus fez era bom. Então as coisas boas eles conheciam. Mas talvez ela tinha necessidade de saber por que Deus diz que essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. O que é o mal? Ela não sabia o que era mal. Eu não sei porque não aconteceu, mas aqui nos meus devaneios só, se eles aguardassem, porque Deus conversava com eles todos os dias, quem sabe Deus falaria o que é o mal. Vou explicar para vocês que existe uma coisa que vocês não conhecem, é o mal. Alguém que não faz aquilo que eu mando. Houve um anjo, aí ele contaria toda a história. Provavelmente. Porque Deus não gosta de esconder as coisas dos seus filhos. Mas tudo tem um tempo. Mas Eva, ela responde assim. Veja como que ela já caiu. Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Está certinho. Ela não falou a mentira. Ela até, inclusive, corrigiu a pergunta de Satanás. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela poderia até falar livremente. Mas no versículo 3, ela responde assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ela também não mentiu, porque estava no meio mesmo. Você encontra isso no capítulo 2, no versículo 9. Diz que essa árvore estava no meio do jardim. Até aqui ela não errou em nada. Mas ela diz: disse Deus, versículo 3, dele não comereis para que não morrais. Então ela falou a verdade também, porque foi isso que Deus falou. Não comereis para que não morrais. Agora, propositadamente, porque eu quis, eu pulei uma parte, repararam? Sim. Qual parte? Não, nem tu vai. Isso você não encontra no relato bíblico. Deus não falou isso. Alguns dizem, mas não é tudo que Deus fala que está na Bíblia, mas isso tinha que estar. Porque isso é a base para nós falarmos que o pecado entrou no mundo. É claro que Deus não falou isso. Não tocareis nele. Aí você poderia falar, mas também por que tocar? Porque se tocar vai querer comer. Isso não é da sua conta. Deus não falou isso. Não tente colocar palavras na boca de Deus. Como o Zagallo, o técnico da seleção brasileira, dizia: não coloque palavras na minha boca. Vocês vão ter que me engolir. Mas Deus não falou isso, então não fale aquilo que Deus não falou. Opa, tem substituto agora, né? Será que tem pregador também? Alguém continua? A Eva começou a cair quando ela aceitou aquela insinuação de Satanás, e agora ela também começa a agir igual a Satanás, de falar coisa que Deus não falou, e ela pecou. E ela deu o fruto para Adão, e Adão pecou. Agora deixa eu falar uma coisa, tem nada a ver com machismo. Você pode achar que tem, né? Mas é Deus quem falou isso lá em Timóteo. O homem não foi enganado, a mulher foi. A mulher foi enganada. Mas quando Adão comeu do fruto, ele não foi enganado de jeito nenhum. Ele simplesmente comeu. Ela deu para ele e ele comeu. Mas quem leva a responsabilidade do pecado não é Eva, é Adão. Porque Adão é o cabeça da humanidade, não Eva, Adão. E Deus, portanto, ele deu a ordem para Adão. E a Eva caindo,
Aí sim a Bíblia não diz, a gente pode pensar, ele não cuidou dela, ele não advertiu, o que aconteceu? Eu não sei. Mas Adão é o responsável pelo pecado ter entrado no mundo. O pecado não entrou através de Eva, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, assim como por uma só mulher entrou o pecado no mundo, é assim que diz? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Não é homem no sentido geral, é o homem Adão. Ele é o primeiro Adão, e Jesus é o último Adão. Jesus não é o segundo Adão, porque se é o primeiro ou o segundo, o que pode acontecer? Tem um terceiro. Mas a Bíblia diz que Adão, que nós estamos vendo, é o primeiro Adão. Por ele entrou o pecado no mundo. E pelo último Adão, aí veio a justificação, que é Jesus Cristo. Então esse é o resultado do pecado no homem, e aqui no caso na mulher também. Querer ser Deus. Esse foi o primeiro pecado, querer ser Deus. Ah, mas a Bíblia não diz que é querer ser Deus, é querer ser igual a Deus. Não, quem quer ser igual a Deus, quer ser o quê? Quer ser Deus. Esse foi o desejo de Lúcifer. E esse desejo dele foi frustrado. Nós estamos falando de necessidades e desejos frustrados ou satisfeitos. Lúcifer teve um desejo frustrado, o de ser Deus. Com essa frustração, ele traz agora o mesmo desejo no ser humano, de ser Deus. Porque ele fala assim no versículo 4, é certo que não morrereis, ou seja, é mentira de Deus. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele não quer dar isso para vocês, ele não quer que você seja igual a ele. Deus tem rival, meus irmãos? Deus tem competidor? Não, Deus é o Criador de todas as coisas, não tem medo de concorrência, porque não há concorrência para Deus. E veja que a mulher, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar o quê? O que ela não tinha, entendimento do mal. Ela não tem entendimento do que é o mal. Eu quero conhecer isso daí. E aí ela toma o fruto e dá para o marido, e o marido também come. Esse é o resultado do pecado, é querer ser Deus. Quando as pessoas querem comandar a sua própria vida, elas estão sendo o quê? Deus. Porque é só Deus que controla a vida. Quando você quer controlar a sua própria vida, você está querendo ser Deus. Quando você quer mandar numa pessoa, você está querendo ser Deus. Porque é só Deus que pode controlar as nossas vidas e a vida de outras pessoas. Quando você quer esticar mais o seu tempo de vida, você está querendo ser Deus. Agora você pode cuidar da sua saúde e tudo mais, mas Jesus disse que você não pode esticar nem um palmo. Você não pode esticar centímetro nenhum, a sua estatura, nada. Então, nós precisamos agir como aquilo que somos, criaturas de Deus, servos de Deus, filhos de Deus. Essa era a necessidade. Necessidade de conhecimento. Minha pergunta, eles satisfizeram a necessidade de conhecimento? Não. Ficou do mesmo jeito e ficou pior agora. Porque os olhos deles se abriram. Abrir os olhos não é ter conhecimento? Pode ser, mas nesse caso, abrir os olhos é ter um conhecimento errado. Pior do que não ter conhecimento é o quê? Ter um conhecimento errado. Pior do que não saber que remédio você toma para o seu mal-estar é o quê? Tomar o remédio errado.
Quando os olhos deles se abriram, não se abriram para o lado certo, ou para o jeito certo, para o conhecimento correto. Tem muita gente que é inteligente, mas para o mal. E Adão e Eva tiveram seus olhos abertos e eles perceberam uma coisa, que eles estavam nus. Tudo bem, percebemos que estamos nus, e daí? Versículo 25 do capítulo 2. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. O problema não é conhecer que estão nus. O problema é ter vergonha da nudez deles agora. Eles estavam envergonhados. Então eles ganharam conhecimento. Mas eles ganharam conhecimento da parte de Deus ou de Satanás? Da parte de Satanás. E o conhecimento da parte de Satanás é manchado, adulterado, distorcido, corrompido, errado. Tudo que você tiver de conhecimento, se não for de Deus, você está em maus caminhos. Adulterar a palavra de Deus, é isso que o pecado faz. E ele destrói a vida própria e destrói a vida do outro. Porque Eva destruiu sua própria vida e agora está destruindo a vida do esposo. Pode falar, quem está tentando... Cleide. É interessante porque eu sempre fico pensando muito nesses versos, né, antes da queda. E quando você estava falando, veio aqui à minha mente, essa aproximação, só essa aproximação com Satanás, apesar deles ainda não terem caído, né, porque foi ali o ato de desobediência total mesmo, foi quando eles comeram a fruta do conhecimento do bem e do mal. Mas aquela aproximação de Satanás, mesmo antes de comer do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, Eva já foi tendenciosa, já foi levada a ter os pensamentos contra Deus. Exatamente, os pensamentos de Satanás. O pecado foi um processo aí. E a gente não sabe explicar bem o versículo 15, 2,15. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para fazer duas coisas. Quais são as duas coisas? Cultivar e guardar. Cultivar a gente entende bem, mas guardar do quê? Está aqui, um perigo. Talvez ele devesse guardar essa situação. Tem muita coisa, né? Cada vez que a gente estuda a palavra de Deus, a gente começa a pensar novos pensamentos, novas dúvidas e novos esclarecimentos também. Mas vamos ficar firmes, né? Agora vem a segunda parte do nosso estudo. Então ela teve uma necessidade de conhecimento e teve frustrada essa necessidade. Teve conhecimento, mas foi um conhecimento errado, porque foi de Satanás e aí gerou o pecado. E agora ela tem uma necessidade, ela e ele agora também. Eles têm uma necessidade de perdão, porque eles desobedeceram a Deus. Eles necessitam perdão. E esse perdão pode ser satisfeito por Deus ou pode ser frustrado também. Meus irmãos, o que as pessoas precisam de fato é perdão. Você sabia disso, né? Há muitos crentes, inclusive, que o que eles precisam é perdão. Você está lutando, você que eu digo é geral, não precisa ser você, tá? Como eu digo, você não é ninguém, né? Mas muitas pessoas estão lutando com muitas coisas na sua vida. E algumas pessoas buscam diversão, outras pessoas buscam prazer, e a gente fica exagerado em algumas áreas, todo mundo é meio exagerado em alguma coisa. E tudo isso é um reflexo de uma necessidade maior que nós temos de perdão. Você precisa pedir perdão para Deus. Você precisa ser perdoado por Deus. Confessar o seu pecado, ser perdoado e ser justificado de toda injustiça. Isso não acontece automaticamente como alguns pensam. Mas
Eu já ouvi pastores falarem que nós somos perdoados dos pecados passados, presentes e futuros, totalmente correto, em relação à eternidade. Em relação à eternidade, os seus pecados que você já cometeu, os que você está cometendo agora e os que você ainda vai cometer, nenhum desses pecados podem te levar para o inferno. Eles não têm mais poder para isso. Então eles estão resolvidos. Mas para a alegria do seu coração, cada pecado precisa ser confessado e abandonado. Você não perde o céu, mas você perde a alegria, a substância de ser um crente. Sabe qual é a substância e a essência de ser um crente? Ser alegre. Quando uma pessoa é triste, se você tivesse coragem, você podia perguntar para ela: qual pecado você está escondendo? Não estou escondendo pecado nenhum. Vamos tentar, vamos cavar, porque o Provérbios diz que o sábio, ele vai fundo. Vamos dar uma cavadinha na sua vida? Você permite eu dar uma cavadinha? Qual foi a pessoa mais importante da sua vida que morreu? A pessoa fala. O que você achou disso? Você achou que ela morreu cedo? Eu achei. Então você está lutando contra quem? Você está lutando contra Deus. Você já pediu perdão por isso? Por isso que aconteceu? Por isso que você está carregando? Você já pediu perdão? Não estou falando de você procurar ninguém, não. Você precisa procurar Deus. Qual foi o seu último negócio que foi frustrado? Você tinha um plano aí, sei lá, abrir uma empresa, ficar rico, não sei. Qual foi? Foi isso aqui. Tá, e você está culpando quem por isso? Que não deu certo? Você orou? Eu orei. E não deu certo? Não deu. Então, tem alguém que estragou seu plano. Quem foi? Fala aí. Foi Deus. Você já confessou isso para Deus, que você está de mal dele? Qual foi a última frustração amorosa que você teve? Foi com tal pessoa. Não deu certo? Não. Você orou para dar certo? Orei. Mas não deu certo, né? Então quem que estragou? Foi Deus, né? Já pediu perdão para Deus porque você está bravo com Ele? Meus irmãos, o que tem de gente brava com Deus, vocês não imaginam. Pode falar, seu Denise, está bravo com quem? Eu lembrei aqui de uma irmã que ficou de mal de Deus por um ano, porque Deus levou o marido dela. Deixou até de ir na igreja. Que ela está de mal de Deus, porque Deus levou o marido dela cedo. Eu fiquei muito abençoado que, um certo tempo atrás, aí eu fui na igreja que ela frequenta e ela estava lá. Fiquei muito feliz de ver ela na igreja. Porque realmente, se a gente não prestar atenção nas coisas que a gente faz, a gente está colocando Deus culpado de tudo. Quando na realidade não tem nada a ver com a culpa de Deus. Deus não é culpado. Mas a gente tem que colocar a culpa em alguém. Só que colocar a culpa em Deus é muito forte. Então a gente começa a colocar a culpa nas situações. A gente coloca a culpa no caminhoneiro que invadiu a pista. A gente coloca a culpa no médico que não deu o remédio certo, não tratou direito. A gente começa a colocar a culpa em um monte de gente, mas no final das contas nós estamos muito bravos com Deus, que permitiu essas coisas acontecerem. Confesse a Deus seu pecado. Não quero que você fique arrumando pecado que você não tem, tá? Mas se alguma coisa está perturbando a sua mente. Primeiro, se você não é uma pessoa alegre, tem alguma coisa errada aí. Porque essa é a essência do crente, a alegria. John Huss, que foi um pregador da Boêmia, que aí mudou o nome para Tchecoslováquia e que agora é República Tcheca, e pregou o Evangelho.
E ele foi preso. E ele foi amarrado numa estaca, colocaram ali madeiras, jogaram piche e queimaram. E aquelas chamas estavam já pegando John Huss. E enquanto isso ele estava cantando louvores a Deus. Não estava colocando a culpa em Deus, estava cantando louvores a Deus. Portanto, meus irmãos, é possível sim você passar por tanta dificuldade, mas você ainda cantar: Jesus, amigo verdadeiro, eu tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Porque as pessoas vivendo dificuldade e amando a Jesus, eu estou conhecendo Jesus através da vida delas. Mas pessoas tristes, eu estou vendo que pessoas estão de mal com Deus. Isso é muito triste, ter pessoas que eu amo, que estão de mal de alguém que eu amo também, que é Deus. E por isso a necessidade deles era de perdão. Eles precisavam desse perdão, porque foram contra Deus. Será que eles reconheceram isso aí de primeira? Será que eles falaram, nós pecamos contra Deus e vamos resolver isso? Vamos ver. Versículo 8. Alguém pode ler, por favor? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Bom, se Deus fazia isso sempre, conversava com eles, porque conversava, né? Porque inclusive ele recebeu a instrução de Deus, porque Deus conversava com ele. E aqui fala na viração do dia, alguns falam na brisa do dia, outros falam que é no final do dia, eu não sei, né? Mas Deus conversava, e pelo menos uma vez por dia com eles. E quando Deus foi conversar dessa vez, alguma coisa está errada. Sabe quando você vai dar bom dia para alguém, ou conversar com alguém, e parece que o bico da pessoa está arrastando no chão? Alguma coisa não está certa, a pessoa não está legal comigo. E aí quando Deus vai conversar com eles, alguma coisa não estava bem. Interessante como Deus não é fingido, né? Mas muitas vezes Deus, ele faz perguntas que ele já sabe a resposta. Mas ele faz as perguntas para nos provocar uma reação, para dar para nós a oportunidade. Como hoje, por exemplo, eu dei uma mexida com vocês, né? Ao falar, você está de mal de Deus por quê? Estou cutucando vocês. E Deus aqui, quando ele vai se encontrar com o casal, andando lá no jardim, o casal se escondeu da presença de Deus. Não sei se vocês estavam brincando de esconde-esconde, né? Também é legal brincar de esconde-esconde, mas não parece ser o caso. Porque eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles se esconderam. E aí Deus pergunta para eles, versículo 9. Outra pessoa pode ler? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Parece a gente brincando com os nossos filhos pequenininhos, né? De esconde-esconde na casa. O que a gente fazia? O que você fazia? Você achava de primeira assim? Fingia que não estava vendo, mas estava vendo ele todinho. Perde a graça, né? Não estou vendo. Onde está? Ai, está tão difícil de achar. Às vezes você faz tanto suspense que a criança sai da toca. Ela não aguenta de ansiedade, né? E a gente continua fingindo que não está vendo. Fingindo. Mas eu estou aqui. Pronto. Então é assim com as crianças. E aí Deus está perguntando a Adão onde está. Ele não estava brincando de esconde-esconde. Vocês são tudo meio Deus, né? Fazendo igual a Deus, né? E aí Deus, onde está você? A resposta é uma das respostas mais impressionantes, porque essa resposta retrata exatamente uma pessoa em pecado. Não mudou, até hoje é assim. Versículo 10, alguém pode ler? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim,
E porque estava nu, tive medo e me escondi. Isso aqui mostra uma pessoa em pecado. Uma pessoa em pecado, em primeiro lugar, ela está ouvindo a voz de Deus. Eu não acredito que pessoas não estejam ouvindo a voz de Deus. Elas estão ouvindo. E é porque elas estão ouvindo que elas estão se escondendo. É a moça namoradeira. Ela não consegue ficar com namorados. É um aqui, outro ali. Ama demais. Mas por que ela está fazendo isso? O que ela precisa preencher na vida dela? Por que ela está assim? É a pessoa que come demais. Ele já está satisfeito, mas ele está comendo. Ele está comendo. É a pessoa que bebe demais também. É a pessoa... não vou falar porque vai me atingir logo logo. Né? Mas veja, todos os seus excessos são por causa de pecado. Não tem um excesso seu e meu que não seja por causa de pecado. Porque nós precisamos ter o domínio daquilo. Como alguém falou, agora eu como e ninguém pode me impedir. Vou comer, comer, comer. Porque eu estou tendo domínio daquilo. Ele pensa que está tendo domínio, né? Eu estou sendo satisfeito. Tem contas a pagar, tem gente que não gosta de mim, eu briguei com pessoas, mas aqui não, aqui ó, eu só me satisfaço. E aquilo me dá um poder de Deus na minha vida. Sempre a gente está querendo cobrir alguma coisa, sempre. E Adão, quando Deus faz essa pergunta, ele fala, ouvi tua voz. As pessoas estão ouvindo a voz de Deus. Mas aí tem uma outra questão também. Vou pular uma parte propositadamente. Tive medo. As pessoas em pecado têm medo. Elas têm medo de alguma coisa. E elas precisam se tranquilizar. E elas vão buscando coisas para se tranquilizar. Elas têm falta de amor, elas têm medo, elas têm raiva, elas têm um monte de coisa. E elas vão preenchendo a sua vida de diversas maneiras para ver se satisfaz a sua necessidade. Tive medo e me escondi. Pessoas em pecado estão sempre se escondendo. Sempre se escondendo. Atrás de alguma coisa elas sempre estão se escondendo. Porque elas não querem encarar a realidade delas. Do pecado contra Deus. Agora eu pulei uma parte. Qual foi a parte que eu pulei? Estava nu. Porque estava nu. Ele não está com medo, ele não se escondeu porque ele comeu da árvore. Porque essa foi a ordem de Deus. Deus não falou, no dia que você estiver nu, você vai morrer. Não, porque eles já estavam nus e não se envergonhavam. Ele não está com medo e se escondeu simplesmente porque ele ofendeu a santidade de Deus, desobedeceu uma ordem de Deus. Mas ele coloca uma razão que não tem nada a ver. Por que toda essa estranheza? Porque eu estava nu. E pessoas com pecado, muitas vezes elas dão uma razão que não é a razão. Todo conselheiro, por exemplo, de pessoas tem que saber que quando alguém vem conversar com você, nunca é o primeiro assunto. Nunca é. Pode ouvir e tudo, porque faz bem para a pessoa. Às vezes é um quebra-gelo e tal. Mas no final ela tem outra coisa para falar para você. É a coisa que ela não queria falar de imediato. E você precisa garimpar o coração das pessoas para poder ajudar as pessoas. Porque elas não querem falar. E quando elas falam, elas mentem. Quando elas falam, elas distorcem. Porque essa não é a razão. Você não está com medo, se escondendo porque você está nu. É outra razão. E meus irmãos, às vezes o pecador não sabe qual é a razão, sabia? Ele começa a colocar tanta coisa na frente. Qual é o seu problema? É isso. E se resolvesse isso? Seria outro. E se resolvesse outro?
Sempre tem uma montanha de problema. Enquanto você não atingir realmente aquilo que interessa, você não resolve os seus problemas na sua vida. É o pecado. Por que você está com medo? Por que você está escondido? A resposta era essa: porque eu te desobedeci, porque eu comi do fruto que não era para comer. Não tem nada a ver de você estar nu. Isso aí foi Satanás que colocou na sua cabeça, porque os seus olhos abriram, e quando seus olhos abriram, a primeira coisa que você percebeu foi o quê? E qual a primeira coisa que você tinha que perceber? Que você comeu do fruto proibido. Veja como que Satanás ele faz você como uma boneca de pano, te pega pelo calcanhar e fica jogando você para cá e para lá. Ele fica colocando coisas na sua vida e você começa a achar que esse é o problema da sua vida. O problema da sua vida é porque você pecou contra Deus e não confessou o seu pecado. E está colocando aí seu pai, sua mãe, sua vida, sua igreja, seu salário. Está colocando um monte de coisa como desculpas, e por isso que você está triste. Adão, aí vem a pergunta que já tem resposta. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Porque ele não sabia disso, ele não tinha consciência disso. Ele tinha uma inocência, eles tinham, e estava tudo bem. Uma inocência abençoada por Deus. Mas agora, quem te fez saber? Qual é a resposta, irmãos? Satanás. Foi ele que fez. Porque quando os olhos se abriram, foi sob o patrocínio do inferno. Não foi porque Deus abriu os olhos deles. Satanás abriu os olhos. Ele já estava tentando e conseguiu. E Deus faz essa pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Aí Deus vai para o cerne da questão, o centro da questão. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Opa, aí pegou mesmo, né? Porque esse negócio de estar nu, quem que deixou ou fez Adão e Eva nu? Quem foi? Pode falar. Foi Deus. Então não é responsabilidade de Adão, foi Deus. Agora, quem comeu do fruto proibido? Adão. Meus irmãos, vocês não podem responder por aquilo que vocês não têm controle. Você não pode responder por isso. Mas você é obrigado a responder por aquilo que você tem controle. Se te dá uma doença mortal, você não é culpado. Quase nunca, né, você é culpado. Às vezes mas quase nunca você não é culpado por adquirir uma doença. Mas você é culpado de reclamar daquela doença para Deus. Aí é problema seu. Porque agora é Jó. Jó aprendeu. Eu vim para esse mundo de uma maneira e volto dessa maneira, e bendito seja o Senhor. De que maneira que ele veio? E vai como? E aí ele reclamou? Não. Bendito seja o nome do Senhor. Você não pode responder por coisas que você não tem culpa. Estou doente, perdi o emprego, aconteceu, você não tem culpa. Quase nunca você tem culpa dessas coisas. Mas você tem culpa de estar abrigado com Deus, de não ter alegria, porque essas coisas roubaram a sua alegria, e não deveriam. Então você não é culpado de estar nu, porque foi assim que Deus te fez. Estou falando como se eu estivesse falando com Adão. Mas você é culpado de ter comido o fruto que Deus ordenou não comer. Isso você tinha controle. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam responsáveis e perguntem para o Senhor. Se alguma coisa está errada, pergunta para Ele.
E se ele falar que você tem que confessar porque você está pecando, confesse. 1 João 1,9. Confesse o pecado ao Senhor. Pastor, posso ler um versículo aqui? Pode? Que eu estava lembrando de coisa. Quando o senhor estava falando que Eva mentiu que Deus não disse. Por causa da conversa que ela teve com Adão, com Satanás, ela disse uma coisa que Deus não disse, né? Que foi, Deus disse que é para ele nem tocar na árvore. Deus não disse, né? Eu lembrei de um versículo em Provérbios 30, versículo 6, que eu estava lendo essa semana. E aqui está dizendo assim: nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Bom versículo, senhor. Eu estava olhando essa semana. Então, você paga um preço muito grande em dizer algo, declarar algo que Deus disse, sendo que Ele não disse. E a gente está vendo aí o resultado, né? Uma coisa, Deus nunca disse aquilo, né? Então precisamos ter cuidado, né, na hora de falar isso, o que Deus disse realmente. Nós vamos orar, Pai. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra. Mais uma vez, ela nos confrontou. E, ó Deus, ao nos confrontar, nós vimos que muitas vezes colocamos outros assuntos na frente do principal, que é a desobediência, o pecado. Faze-nos sensíveis, ó Pai, para reconhecermos quando pecamos contra Ti, para confessarmos, recebermos o Teu perdão e a alegria voltar ao nosso coração. Agradecemos por todos que aqui estão, abençoe a vida de cada um grandemente. Ó Deus, não permita que a alegria vá embora dos corações. Que seja, Pai, um sinal para nós se a alegria estiver indo embora, para nós resolvermos aquilo que está nos incomodando, que normalmente é o pecado. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua ajuda, misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém.